Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, hoje a gente perdeu uma voz muito importante no mundo da dublagem, o seu Orlando Drummond. Pra quem não conhece, o Orlando Drummond era uma das grandes vozes brasileiras. Ele era uma das vozes que fez muita gente crescer. Era a voz do Scooby-Doo e de muitos outros personagens. Ele realmente foi um marco na dublagem brasileira. Não dá pra você trabalhar com voz sem ter uma grande admiração e um grande apreço pelo todo o trabalho que ele fez. Então, assim, é uma perda muito grande pro mundo da dublagem, mas ele contribuiu muito e, assim, muita coisa da dublagem, muita coisa da voz, muita coisa de tudo aqui no Brasil, a gente deve a ele. Então, eu vou dedicar esse episódio especialmente pra ele, por tudo que ele fez pela dublagem e por ter inspirado tanta gente, inclusive eu, tá bem? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Antes de começar, queria apenas explicar que o que você vai ouvir vai fazer você questionar a identidade do narrador, a minha identidade. Acredite em mim quando digo que também estou questionando. Você vai questionar se estou mentindo, ou talvez nem mesmo acredite em mim, porque essa história vai parecer muito bizarra para você. Eu tinha 17 anos na época em que tudo isso aconteceu. Minha aula de estudos sociais estava fazendo uma tarefa que comparava características que todos nós tínhamos quando crianças com base no agora. E para isso, tínhamos que usar vídeos caseiros de nossa infância. A mãe do meu amigo David tinha gavetas em sua casa cheias de vídeos caseiros dele, sendo que ele era filho único. Minha mãe não tinha nenhum vídeo caseiro meu que eu conhecesse. Eu tinha 3 irmãos, todos com uma diferença de 3 anos. Acho que a qualidade da câmera provavelmente era melhor quando eles nasceram. Eu não sabia se era apenas a maneira de minha mãe me evitar, já que eu escolhi morar com a minha avó paterna há 2 meses. Ela tinha Alzheimer, então meu pai e eu cuidamos dela desde que meu avô tinha morrido. No entanto, descobri que minha mãe tinha um motivo para não ter vídeos caseiros meus depois que perguntei à minha avó se ela tinha algum. Ela disse que sim, mas não conseguia se lembrar onde os mantinha e que eu teria que procurá-los. Passei cerca de 1 hora vasculhando a casa, procurando os vídeos caseiros, até que os encontrei em uma caixa escondida no fundo do armário do quarto de hóspedes. Eles estavam cobertos de poeira e eu me perguntei se tínhamos um aparelho de VHS em casa. Acabei ligando pro David depois de descobrir que não tínhamos nenhum, pois eu sabia que ele tinha um na sala de estar de sua casa. Eu fui até ele com uma caixa cheia de vídeos caseiros e comecei a assisti-los enquanto o David ia buscar refrigerante para nós. As fitas eram de péssima qualidade. Eu imaginei que minha avó tinha um gravador de filme antigo quando ela estava gravando. As fitas eram de péssima qualidade. Eu imaginei que minha avó tinha uma câmera antiga quando ela estava gravando. As fitas começaram bastante normais. A primeira continha uma cena de banho clichê, quando eu tinha cerca de 1 ano de idade. Havia outra criança na banheira comigo, que parecia ter a mesma idade que eu. Achei que fosse um primo ou algo assim, já que não poderia ser um dos meus irmãos. No entanto, o rosto do garoto era semelhante ao meu. O filme estava um tanto embaçado e a vovó parecia se mexer um pouco, então não pude confirmar exatamente o quão parecido com o rosto da criança era o meu. Realmente não parecia fora do comum, já que minha mãe e sua irmã eram gêmeas. Fazia algum tempo que não via meu primo, mas simplesmente imaginei que ele se parecia comigo quando éramos pequenos. Começamos o próximo vídeo após decidirmos que o vídeo do banho não seria mostrado na aula. O próximo vídeo era uma filmagem da manhã de Natal. As fitas não tinham rótulos, então eu estava apenas colocando-as aleatoriamente. Esse vídeo era longo. A câmera nunca se moveu de mim enquanto abri todos os meus presentes e ria de alegria com meus presentes desembrulhados. Meu primo, do último vídeo, estava lá novamente, sentado ao meu lado enquanto abria seus presentes também. Estávamos mais velhos, cerca de 1 ano e meio. Eu ouvi um dos adultos do vídeo dizer meu nome, a qual meu primo ergueu os olhos. Ou talvez tenha sido eu quem olhou para cima.
Eu devo ter misturado tudo, considerando que eu nunca ri muito quando era criança e era bastante quieto. Eu encolhi os ombros, começando a tocar a próxima fita. Esse vídeo foi gravado na praia. Dessa vez eu pude ver meu irmão como um bebê nos braços da minha mãe. O mais novo ainda não tinha nascido. Meu primo estava lá novamente. Achei meio estranho que ele estivesse presente em todos os eventos familiares, mas eu me lembro levemente de minha mãe e sua irmã sendo extremamente próximas nessa época. Então, eu acho que não foi tão estranho assim. Enquanto David e eu assistíamos ao vídeo em silêncio, lembrei-me de que minha mãe e minha tia estavam sempre juntas durante esse tempo, geralmente falando em voz baixa no quarto da mãe. Lembro que me disseram para deixar a mamãe em paz quando eu a ouvisse chorando. Eu nunca consegui entender por que eles estavam chorando, no entanto. Dessa vez, havia outro garoto conosco. Ele estava jogando água salgada em mim, fazendo com que eu corresse para minha mãe chorando. A câmera me seguiu enquanto eu corria pela praia, mas de repente virou na direção do outro garoto. Eu ouvi gritos. Eles eram diferentes de tudo que eu já tinha ouvido antes. Eu os descreveria como horripilantes. Vi minha tia correr na direção do menino, que havia caído nas ondas e não estava sendo visto pela câmera. Ela estava gritando um nome que eu nunca tinha ouvido em nossa família. O nome era Skylar. Eu vi minha mãe segui-lo. Os dois estavam chamando as ondas, gritando Skylar uma e outra vez. Nesse ponto, eu não conseguia ver o garoto em nenhum lugar, e a câmera havia caído no chão. Então, a visão estava em um ângulo lateral. De repente, alguém que presumi ser minha avó desligou a câmera e o vídeo ficou estático. Agora, antes que você pergunte, eu não sei o que aconteceu com Skylar. Eu presumi que ele foi engolido pelas ondas e empurrado para longe no oceano, mas não tenho coragem de perguntar a ninguém. Tudo que eu sei é que ele não está vivo. O David começou a olhar para mim com uma cara de assustado. Ele esperava que eu desse alguma explicação, mas eu não tinha nenhuma. Eu disse para ele que eu não sabia, minha voz soando rouca. Minha garganta estava de repente irracionalmente seca. Fiquei tão chocado que tudo que consegui pensar foi em colocar a próxima fita, pensando que talvez a próxima explicasse o que aconteceu com Skylar, presumindo que elas estivessem em ordem. David não prestou atenção quando escolhi a próxima fita. Apenas olhei para a tela. A fita parecia carbonizada, como se alguém tivesse tentado queimá-la. Ela tinha pedaços se quebrando. Eu não sabia se ainda funcionaria. Coloquei a fita e, com certeza, ela tocou quase como normal, exceto por alguns atrasos no vídeo. O vídeo era eu, meu irmão, meu primo e outro garoto que eu não conhecia brincando no quintal. Fiquei um pouco abalado com o último vídeo, então não pude prestar muita atenção naquele ponto. Porém, quando olhei para o rosto do garoto que eu não conhecia, vi que era exatamente igual ao meu primo. Até a covinha que só aparecia de um lado do rosto quando ele sorria. Mas então, quem era criança em todos os outros vídeos? Considerei que talvez o garoto fosse um fantasma que só eu podia ver, mas descartei, porque minha família já havia se dirigido a ele nos vídeos anteriores. Então, quem diabos era ele? O vídeo continuou normalmente como todos os outros, crianças brincando inocentemente no quintal, até que aquilo aconteceu. Um cachorro que eu não tinha visto, até que veio em minha direção e entrou no vídeo. Novamente eu ouvi gritos, muito parecidos com o último vídeo, exceto que o nome que eles gritaram era obviamente diferente. A câmera deve ter sido deixada em uma superfície ou algo assim, porque eu vi minha avó ajudando a tentar puxar o cachorro quando ele me atacou. As outras crianças estavam encolhidas atrás de um balde no canto do quintal. Eu assisti em choque absoluto enquanto o cachorro fugia de meus pais e da minha avó, me arrastando com ele e me sacudindo violentamente. Meu pai pegou um picador de gelo e jogou no cachorro, que finalmente me soltou um grito e saiu correndo. Eu pude me ver por alguns segundos antes que os adultos se aglomerassem em mim. Meu rosto era uma polpa de sangue. Marcas de dentes foram infligidas em minha garganta e eu não estava me movendo. Eu os vi me carregar, o sangue escorrendo atrás de mim enquanto eles deixavam a poça grossa no meio do quintal. Algo mais estranho aconteceu então. Pouco antes da minha avó desligar a câmera, ouvi a minha tia dirigir-se a outro garoto que eu não conhecia como um nome com o qual a minha avó mais frequentemente me confundia atualmente. O nome era Justin.
Minha avó novamente desligou a câmera, o vídeo ficando estático. Eu me senti meio mal do estômago. Eu estava extremamente confuso. Eu não morri. Eu ainda estava vivo. Mas como aquilo era possível? Tinha sido eu. Eu sei que fui eu porque eu me lembro da camisa que eu estava usando. Era a minha camisa favorita quando eu era pequeno, sem mencionar que todo mundo gritava meu nome. Olhei para David, esperando que ele dissesse algo, mas ele não disse nada. Alguns segundos depois, eu observei correr para o banheiro. Naquela noite, considerei o que havia acontecido. Eu ainda estava confuso, além de assustado. Era esse o tipo de fita que mostrava sua morte se você não a tivesse evitado de alguma forma? Minha vida era uma versão real do filme Premonição? Isso aconteceu há algumas semanas atrás. Eu ainda não sei o que está acontecendo. Eu ainda não morri. Eu sei o que todos vocês estão pensando, que era meu irmão gêmeo. Mas é o seguinte, eu não tenho irmão gêmeo. Eu nunca tive. Eu perguntei à minha mãe sobre isso e ela não tinha ideia do que eu estava falando. Eu não tenho explicação para o que aconteceu. Porém, algo estranho aconteceu ontem. Eu estava em casa com a minha avó e ela ficava me chamando de Justin, como sempre faz. Eu sempre dei de ombros por causa do Alzheimer dela, mas agora há algo preocupante nisso. Ela disse que a minha mãe havia brigado com ela. Ela falou que minha mãe disse que ela deveria ter se livrado daqueles vídeos. Ela estava olhando para mim de uma forma que fez minhas costas formigarem de forma inquieta. Eu perguntei para ela o porquê, ouvindo o desconforto em minha voz. Minha avó disse que se eu descobrisse a verdade, eu ficaria louco. Ela queria que eu fosse ele, disse ela. Ela parecia confusa, então imaginei que ela provavelmente não se lembrava dos eventos que aconteceram nos vídeos. Vó, meu nome não é Justin. Eu me ouvi dizendo, mas parecia que eu nem estava falando. Meu nome é Dan, vovó. Naquele momento, minha avó sorriu para mim, dando um pequeno tapinha na minha mão e me dizendo: Não, querido, você é o Justin. O seu irmão, ele era o Dan. Gostaram da história, seres do submundo? Bom, essa história vai ficar aberta para várias interpretações. Afinal, quem era Skylar? Mas isso eu vou deixar para vocês pensarem, tá bem? Uma das melhores partes da história de terror é você ficar pensando, teorizando e criando várias coisas que você pode achar que se encaixa a história. Mas isso depende de cada um que ouviu. Lembrando que o podcast ele é mantido por patrões. Então, se você quiser ajudar o podcast, você pode acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse ou até mesmo mandar um Pix. Você pergunta onde está todos esses links? Tá lá na nossa página da lojinha, onde você também encontra várias estampas lindas e exclusivas do submundo. Vai lá, dá uma olhadinha, vai valer a pena. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.